Seus contornos são indefinidos, como indeterminados e pouco definidos são os pensamentos que produzem estas ondas. Nessa nuvem também se pode muitas vezes distinguir a cor lodosa e cinzenta, já que a devoção das pessoas ignorantes se assemelha, com deplorável frequência, ao egoísmo ou ao medo. Contudo, este pensamento é o esboço do que poderá converter-se numa poderosa força, revelando-nos o primeiro tíbio adejar de pelo menos uma das duplas asas de devoção e sabedoria, por meio das quais a alma voa para Deus do qual emanou. É curioso observar as circunstâncias que acompanham a presença desta nuvem de um azul pouco definido, e a miúde, a sua ausência diz ainda mais do que a sua presença. Em vão a buscaríamos numa igreja de culto elegante, onde, em seu lugar, veremos um conjunto confuso de formas de pensamento da segunda classe, que tomam a forma de objetos materiais. Em vez de símbolos de devoção, vemos ali flutuar por cima dos fiéis formas astrais que representam chapéus de homens e de senhoras, joias, suntuosos vestidos, carruagens e cavalos, garrafas de licor e abundantes manjares domingueiros. Também é frequente verem-se ali formas que representam cálculos complicados. Tudo isto demonstra que tanto os homens como as mulheres não pensaram, durante as horas consagradas à devoção, senão em negócios e prazeres, e nada os afetou a não ser suas preocupações habituais e interesses mundanos. Assim, pois, é nos humildes santuários, em modestas igrejas, em salas de reunião onde se congregam almas piedosas e simples, que se verão flutuar constantemente acima do altar as nuvens de um azul escuro, demonstrando a seriedade e o respeito religioso das almas que lhes deram origem. Muito raramente se verá brilhar em meio destas nuvens azuis, à maneira de uma lança projetada pela mão de um gigante, uma forma de pensamento do tipo representado na figura 15, ou uma flor de renúncia, tal qual a que vemos na figura 16, pode flutuar diante de nossos arregalados olhos. Mas na maioria dos casos se tem de procurar em outros lugares sinais de um desenvolvimento superior. Ímpeto de devoção. A forma representada na figura 15 mantém para com a da gravura 14 a mesmíssima relação que o nitidamente delineado projétil da lâmina 10 guarda para com a nuvem indeterminada da figura 8. Dificilmente poderíamos deparar contraste mais marcante do que o constatado entre a nebulosa informe da figura 14 e a vigorosa virilidade do esplêndido cone da devoção altamente desenvolvida que se nos exibe na lâmina 15. Esta não é a de um vago semi-formado sentimento, é a da veemente manifestação de uma intensa emoção profundamente radicada no conhecimento do fato. Quem sente uma tal devoção, é porque conhece aquele em que crê. Quem produz uma tal forma de pensamento, é porque aprendeu como produzi-la. A determinação do ímpeto ascendente indica coragem e convicção, ao passo que a nitidez de seus contornos estampa a clareza da concepção do seu Criador, e a pureza cristalina de sua cor patenteia o seu agudo altruísmo. A resposta à devoção. Na lâmina 17 temos o resultado do elevado pensamento acima, isto é, a resposta do Logos ao apelo feito a ele. Essa é a verdade em que se baseia a parte melhor e mais elevada da crença persistente numa resposta à oração. Isto exige algumas palavras elucidativas. Em cada plano do seu sistema solar, o Logos derrama sua luz, sua vida e, naturalmente, nos planos mais elevados esta expansão de força divina é mais completa. A descida deste poder de um plano ao inferior imediato representa uma limitação, uma espécie de paralisia. Esta limitação é quase incompreensível, exceto para aqueles que por suas experiências conhecem as possibilidades mais elevadas da consciência humana. Assim se difunde a vida divina com uma plenitude e uma força muito maiores no plano mental do que no astral, e contudo a glória do plano mental é inefavelmente transcendida pela do plano búdico. Normalmente, cada uma das poderosas vibrações se estende em seu próprio plano, horizontalmente, por assim dizer, mas não penetra nas trevas de um plano inferior àquele que originalmente visou. Todavia, há circunstâncias em que a bênção e a força que pertencem a um plano mais elevado podem derramar-se num plano inferior e produzir um efeito benfeitor. Isto só é possível quando se abre um canal entre os dois planos, e este labor pode ser realizado no plano inferior pelo esforço do homem.
Em páginas anteriores se disse que sempre que o pensamento ou os sentimentos de um homem sejam matizados pelo egoísmo, as energias assim produzidas se movem em círculo fechado, inevitavelmente esta força reage em seu próprio plano. Quando o pensamento é absolutamente desinteressado, estas energias brotam em forma de curva aberta, e por conseguinte não podem já voltar ao seu Criador em certo sentido, mas penetram pelo plano superior, pois é só ali, naquele estado mais elevado, que podem encontrar a possibilidade de uma completa expansão, graças a uma nova dimensão do espaço. Em tal estado de penetração, o pensamento ou sentimento de que se trata mantém, por assim dizer, uma porta aberta de dimensão proporcional à sua própria. Esta energia abre o canal necessário, por meio do qual a força divina de um plano superior pode penetrar num plano inferior. Os resultados disto são maravilhosos, tanto para o que pensa como para todos os mais. Na lâmina 17 se procura representar esta ocasião e tomar compreensível deste modo a grande verdade de que uma onda infinita de força superior está sempre pronta para precipitar-se pelo canal que se lhe ofereça, tal qual a água de uma cisterna que estivesse aguardando o primeiro tubo que aparecesse, para por ele fluir. Assim se difundindo, a vida divina traz consigo um grande poder que faz crescer a alma que se preste a ser seu canal, fala aproveitar a melhor e mais poderosa influência. Tem-se dito a miúde que um resultado semelhante é a resposta à oração, a qual a ignorância tem crido ser uma intervenção direta da providência, ao invés da ação infalível da imutável lei divina. Autorrenúncia. Na lâmina 16 temos outra belíssima forma de devoção de um tipo completamente novo para nós, em que à primeira vista se poderia supor haverem-se imitado várias formas graciosas pertencentes à natureza animada. É que a lâmina 16 nos sugere um cálice de flor parcialmente aberta, ao passo que outras formas se assemelham a conchas, folhas ou arbustos. Contudo, não são nem poderiam de modo algum ser cópias de formas vegetais ou animais, e parece provável que a explicação da similaridade tem raízes muito mais profundas. Um fato análogo e muito mais significativo é que algumas formas de pensamento muito complexas podem ser imitadas pela ação de certas forças mecânicas, conforme já se disse acima. Se bem que no estado atual de nossos conhecimentos não é prudente determos-nos para tentar explicar detalhadamente o interessante assunto destas semelhanças extraordinárias, parece, contudo, que estamos no limiar de um reino infinitamente misterioso. Com efeito, se por meio de certos pensamentos produzimos uma forma que já existia na natureza, podemos supor que as próprias forças naturais atuam de maneira análoga na atividade criadora de nosso pensamento. Sendo o universo em si um pensamento de Deus, pode ser que as diferentes regiões desse universo estejam constituídas por entidades secundárias que trabalham com ele. Deste modo podemos imaginar o que significam os 330 milhões de devas ou anjos de que nos falam os livros hindus. Voltando à figura 16, vemos que representa uma forma do mais delicado azul, circundada e penetrada de uma maravilhosa luz branca. Este precioso modelo foi o tormento do artista que tratou de reproduzi-lo. É em verdade o símbolo que um católico chamaria um verdadeiro ato de devoção, ou melhor, um ato de integral anulação do eu, de autossubmissão e renúncia. 3. Intelecto vago prazer intelectual. A lâmina 18 representa uma vaga nuvem da mesma classe das mostradas nas lâminas 8 e 14, mas neste caso a cor é amarela, em vez de carmesim ou azul. O amarelo em qualquer dos veículos do homem indica sempre capacidade intelectual, mas as suas tonalidades variam muitíssimo, e pode ser complicado pela mistura com outros matizes. Geralmente falando, o amarelo é baço e carregado se o intelecto está dirigido principalmente para objetivos inferiores, mormente se são egoístas. Se tomarmos por exemplo um homem de negócios de tipo mediano, tanto o seu corpo astral como o mental serão de uma cor amarela de ocre, enquanto que um intelecto consagrado ao estudo da filosofia ou das matemáticas, será de um amarelo de ouro, que variará em tonalidade cada vez mais brilhantes, a semelhança do amarelo de limão, e é um amarelo muito claro, quando o intelecto está totalmente ocupada, e sem restrição egoísta, no serviço da humanidade.
A maioria das formas de pensamento amarelas tem contornos bem definidos, e é relativamente raro encontrar uma nuvem vaga desta cor. Formas amarelas vagas indicam um prazer intelectual, como a apreciação do resultado de muita habilidade, ou a satisfação de executar com perfeição um trabalho determinado. O prazer que um homem vulgar sente na contemplação de um quadro, depende quase sempre da emoção oriunda da admiração, da afeição ou da piedade que sinta. A miúde, se esta imagem representa uma cena que lhe é familiar, o seu encanto principal reside no poder que tenha de despertar a recordação de gozos passados. Assim, pois, no artista, o prazer será de um caráter diferente, mais baseado na maestria da execução e na habilidade empregada para alcançar um determinado fim. O puro prazer intelectual se manifestará, pois, sob a forma de uma nuvem amarela. O mesmo acontecerá ao manifestar-se a satisfação no momento de se recriar numa perfeita execução musical ou nas sutilezas de um hábil discurso. Uma cor desta natureza jamais se mistura com uma tintura de emoção pessoal, se assim fosse, o amarelo seria no mesmo instante matizado da cor pessoal correspondente. A intenção de saber. A lâmina 19 é interessante por mostrar-nos algo sobre o crescimento de uma forma de pensamento. A etapa inicial, indicada na parte superior da lâmina, não é fora do comum, e mostra a determinação de resolver algum problema, a intenção de saber e compreender. Às vezes um conferencista teosófico vê muitas destas serpentinas amarelas projetando-se do auditório para ele, e as acolhe como sinal de que seus ouvintes estão seguindo inteligentemente a sua argumentação, animados do desejo de compreender e saber mais. Análogas formas de pensamento se observam a miúde quando surge uma controvérsia, e se, como infelizmente acontece em muitos casos, tal controvérsia provém mais do desejo de autoexibição de quem a provoca do que do desejo de saber, a forma de pensamento correspondente será notavelmente matizada de cor alaranjada, que é indício de vaidade. Este fato se produziu numa pergunta que denotava grande agudeza intelectual. A resposta dada não satisfez no princípio ao indagador, ao qual pareceu que o conferencista desejava desviar a questão. Sua determinação de obter uma resposta cabal e completa tornou-se mais firme que antes, a sua forma de pensamento se intensificou de cor e transformou-se na segunda forma, mais semelhante à de um saca-rolhas. A curiosidade leve e frívola engendra continuamente formas parecidas com esta, mas como, neste caso, a inteligência não desempenha nenhum papel, a cor não é mais amarela, mas converte-se na cor de carne estragada, semelhante à da lâmina 29, forma produzida por um ébrio pedindo de novo a sua bebida predileta. Ambição elevada. A lâmina 20 nos mostra outra manifestação de desejo, ambição de posição ou poder. A cor característica da ambição é o alaranjado de um matiz belo e profundo, a característica do desejo consiste nos ganchos que precedem sempre a forma em sua atividade. Os pensamentos desta espécie são bons e puros, se houvesse no desejo algo de baixo ou pessoal, manifestar-se-ia com a presença de uma tintura que empanaria a cor alaranjada e a obscureceria com raios vermelhos, pardos ou cinzentos. O homem cujo pensamento examinamos aqui, não ambiciona o poder para seu proveito próprio, e sim, com o objetivo de poder cumprir o seu dever e melhor trabalhar no interesse dos homens, seus irmãos. Ambição egoísta. A lâmina 21 representa a ambição de tipo inferior. Não só podemos observar nela a presença da cor cinzento-parda do egoísmo, mas, também, uma diferença notável na forma, embora seus contornos estejam regularmente definidos. A lâmina 20 está alçando em direção a um objeto determinado, e a sua parte central é bem comparável a um projétil, tal qual a lâmina 10. Por outro lado, a figura 21 é uma forma flutuante, indicando fortemente o desejo aquisitivo comum, a ambição de agarrar para si tudo o que vê. 4. Cólera, ódio mortal e cólera persistente. Nas lâminas 22 e 23 temos dois exemplos espantosos dos terríveis efeitos da cólera. Os cintilantes relâmpagos que na figura 22 brotam de uma nuvem parda, foram tomados do natural, num homem dos arrabaldes de Londres que, quase bêbado, acabava de agredir uma mulher.
O relâmpago se projetou sobre ela um momento antes de levantar ele a mão para bater-lhe, causando-lhe intensa impressão de horror, como se a pancada fosse matá-la. O dardo de aguçada ponta, em forma de estilete lâmina 23 é uma forma de pensamento de cólera sustida. Esta forma é sinal de um intenso desejo de vingança, um pensamento assassino sustentado durante longos anos e dirigido a uma pessoa que causará uma grande humilhação ao produtor dessa forma. Se este último possuísse uma vontade enérgica e treinada, poderia ter matado seu adversário com uma tal forma de pensamento, e seu autor teria corrido o risco de se tornar um assassino de fato numa futura encarnação, como foi em pensamento. Notar-se-á que ambas estas formas de pensamento têm o aspecto de um raio, embora uma seja irregular em sua forma e a outra represente uma intensidade sustida, muitíssimo mais perigosa. A base de absoluto egoísmo que caracteriza a figura de baixo é muito surpreendente e instrutiva. Observe-se também a diferença das cores. Na de baixo, a cor parda e opaca do egoísmo é tão marcante, que obscurece a brutal explosão de cólera. Na de cima, embora o egoísmo constitua também a sua base, esta ideia desapareceu ante a violência e persistência de um ódio sustido. Se estudar a lâmina vi no homem visível e invisível, compreender-se-á o estado de um corpo astral que dê origem a formas semelhantes. O só aspecto destas formas será, mesmo à primeira vista, uma lição maravilhosa que ensina todo o perigo que se corre ao ceder à terrível paixão da cólera. Acesso de cólera. Na lâmina 24 temos a manifestação de uma cólera de caráter totalmente diferente. Não se trata do ódio sustido, mas simplesmente de uma violenta explosão de irritação. Logo se vê que enquanto os criadores das formas de pensamento representadas nas figuras 22 e 23 dirigem sua ira contra um indivíduo, o responsável pela explosão da figura 24 se achava em guerra contra tudo ao seu redor. Esta revela bem o sentimento de um velho colérico, que se sente insultado ou inconvenientemente tratado, pois os relâmpagos de cor alaranjada combinados com o escarlate indicam que o seu orgulho foi seriamente ferido. É curioso comparar o resplendor desta forma com a lâmina 11. No primeiro caso vemos constantemente expressa uma verdadeira explosão brusca, mas irregular em seus feitos. O vazio do centro indica-nos que o sentimento que o produziu pertence já ao passado, e que nenhuma outra força estava sendo gerada. Na lâmina 11, ao contrário, o centro constitui a parte mais importante da forma de pensamento, e isto nos indica que a sua causa não foi uma eclosão de sentimento passageiro, mas houve uma constante atividade da vontade, enquanto que os raios demonstram perfeitamente por sua natureza, sua extensão e disposição uniforme, o esforço contínuo que os produziu. Ciúme vigilante e odiento. Na lâmina 25 vemos uma forma de pensamento interessante, conquanto desagradável. Sua cor verde terrosa indica ao clarividente adestrado que este pensamento é a expressão clara do ciúme, e que sua curiosa forma denota o ardor com que o seu criador vigia o seu objeto. Sua estranha semelhança com uma serpente de cabeça levantada, demonstra atitude estranhamente ansiosa do ciumento, atentamente alerta para descobrir indícios daquilo que sobretudo deseja ver. No momento em que vê ou crê ver, a forma se transformará naquela muito mais popular, mostrada na figura 26, em que o ciúme já está misturado com cólera. Pode-se notar que aqui o ciúme é apenas uma nuvem indefinida, embora cortada de definidos raios de cólera, prontos para ferir aqueles que o seu autor imagina injuriá-lo. Na lâmina 25, pelo contrário, na qual não existe cólera, o ciúme tem um aspecto muito definido e expressivo. 5. Simpatia vaga simpatia. Na lâmina 18 temos uma outra das nuvens vagas, mas desta vez a sua cor verde nos indica que é uma manifestação do sentimento de simpatia. Do caráter pouco definido dos seus contornos podemos deduzir que não se trata de uma simpatia ativa e bem definida, pronta a transformar-se de pensamento em ação. Denota, antes, um sentimento geral de comiseração, possível de ser despertado em quem lesse a narração de um infeliz acidente, ou permanecesse na porta de um hospital observando os doentes. 6. Medo, pavor súbito. Uma das coisas mais penosas da natureza é um homem ou animal colhido pelo pavor.
Quando examinamos a lâmina chive do livro O Homem Visível e Invisível, vemos que em semelhante caso o corpo astral não apresenta melhor aspecto do que o do corpo físico. Quando o corpo astral de um homem está num estado de vibração desequilibrada, a sua tendência natural o faz lançar longe de si partículas informes, à maneira de pedras arrojadas com violência em todas as direções, como se pode ver na lâmina 30. Mas quando uma pessoa não está aterrorizada, e sim seriamente assustada, produz-se frequentemente um efeito semelhante ao mostrado na lâmina 27. Numa das fotografias tiradas pelo Dr. Baraduc, de Paris, pôde-se observar que ante uma contrariedade repentina, brota grande quantidade de semicírculos, e esta emissão de formas à maneira de meias-luas, lâmina 27, parece ser da mesma natureza daquelas de que já falamos, embora, neste caso, as linhas que as acompanham deem ao conjunto um aspecto mais de explosão. Convém observar que todos os semicírculos ou meias-luas do lado direito, que deveriam ser projetados no primeiro momento, só têm a tintura cinzenta do medo. Mas uma vez se haja pessoa recuperado da primeira impressão, começa a contrariar-se por haver se deixado surpreender pelo medo. Com efeito, pode-se observar que os semicírculos posteriores estão debruados pelo escarlate, ao passo que o último de todos é puro escarlate, o que indica que o susto já foi completamente dominado e só subsiste a contrariedade. 7. Cobiça egoísta. Na lâmina 28 temos um exemplo de cobiça egoísta, de tipo inferior ao da lâmina 21. Deve-se ter presente que nos achamos diante de um sentimento que nem sequer contém o que de grande possa haver na ambição, porém que, graças à tintura verde lodosa que se encontra nesse sentimento, obtemos a certeza de que a pessoa que projetou esta desagradável forma de pensamento é capaz de empregar a fraude para obter o que deseja. Enquanto a lâmina 21 nos mostra a ambição em geral, a lâmina 28 manifesta o desejo dirigido a um objeto bem definido, que se esforça por alcançar. Não nos esqueçamos de que nesta, como lâmina 13, a forma de pensamento permanece unida ao corpo astral, que se supõe colocado à esquerda do desenho. Vêem-se a miúde formas armadas desta espécie de ganchos, dirigidos a uma senhora que use um traje novo ou alguma joia de valor. A cor desta forma de pensamento pode variar segundo a intensidade da inveja, ciúme ou cobiça, mas a forma de nosso desenho se encontra em quase todos os casos. Não é raro ver que os transeuntes parados diante das vitrinas das lojas, projetam através dos vidros ganchos de matéria astral semelhantes aos representados na lâmina 28. Avidez pela bebida. Na lâmina 29 temos outra variante da mesma paixão, num grau mais ínfimo e mais animal. Trata-se da forma criada no corpo astral de um homem, no momento de entrar numa taberna, está impaciente por beber, e sua funesta avidez se manifesta por meio da projeção horrível que brota dele. Também neste caso as prolongações aduncas desta forma de pensamento indicam o desejo insaciável, ao passo que a sua cor e a sua forma grosseira e manchada demonstram que a cobiça é baixa e sensual. Os desejos sexuais se manifestam a miúde de maneira análoga. Pode-se dizer que acabam de sair da animalidade os indivíduos que produzem semelhantes formas de pensamento. À medida que se elevam na escala da evolução, esta forma de pensamento será substituída por uma nuvem semelhante à apresentada na lâmina 13. Avançando lentamente em seu desenvolvimento, passará pelos estados indicados nas lâminas 8 e 9, até que, por último, uma vez vencido o egoísmo e transmutado o desejo de possuir pelo desejo de dar, nos encontraremos diante dos resultados esplêndidos que nos oferecem as lâminas 10 e 11. 8 emoções diversas num naufrágio. O pânico que causou o grupo tão interessante de formas de pensamento pintados na lâmina 30, foi deveras grave. Estes pensamentos foram vistos simultaneamente em meio de uma indescritível confusão, mas guardaram-se as posições de umas formas em relação às outras. Todavia, ao examiná-las, somos obrigados a fazê-lo numa ordem inversa da lâmina. Estas formas de pensamento se originaram de um terrível acidente, e são-nos muito instrutivas, pois nos ensinam quão diferentemente reagem as pessoas num perigo sério e súbito.
Uma delas só nos mostra uma lívida irrupção do sombrio cinzento do medo, elevando-se de uma massa de extremo egoísmo, e no acidente em questão não foi, infelizmente, a única em sua categoria. A aparência estilhaçada da forma de pensamento revela a violência e requinte da explosão, que por sua vez indica que a alma dessa pessoa estava totalmente possuída de um cego e frenético terror, e que o superpotente sentimento do perigo pessoal exclui momentaneamente todo sentimento superior. A segunda forma de pensamento representa um esforço para o domínio de si mesmo, e mostra-nos a atitude de uma pessoa dotada de alguma fé religiosa. Criou-a uma mulher que buscava um consolo na oração, como o indica a pequena ponta cinzenta azulada que se eleva vacilante, e deste modo procurava vencer o medo. A tonalidade do conjunto nos mostra que este esforço foi em parte coroado de êxito. Observamos que a parte inferior desta forma de pensamento é irregular e fragmentada, o que nos revela um medo quase tão absoluto como na forma precedente. Mas ao menos esta mulher teve a suficiente presença de espírito para recordar-se de que devia orar, e para imaginar que não tinha tanto medo quanto efetivamente sentia, ao passo que na forma anterior não havia senão um terror egoísta. Aqui se conservava algo de humano, como uma possibilidade de autodomínio, ao passo que o autor da anterior se esquecera de toda a dignidade humana, e nada mais era do que o objeto escravo de uma emoção avassaladora. Que surpreendente contraste entre a humilhante debilidade destas formas e a beleza do valor e firmeza da terceira. Nesta última não há massa informe de linhas vacilantes, nem fragmentos lançados em forma de explosão, mas revela-se um pensamento bem resoluto e definido, claro, cheio de poder e firmeza. Este pensamento é o do oficial responsável pela vida e segurança dos passageiros, que demonstrou achar-se à altura desta crítica situação, e da maneira mais satisfatória. Nenhum sentimento de medo acha guarida nele. Embora a tintura escarlate da ponta aguda deste pensamento, que tomou a forma de um arpão, nos demonstre a ira causada pelo acidente, a atrevida curva alaranjada denota uma perfeita confiança em si mesmo e a certeza de poder fazer frente às dificuldades da situação. O amarelo brilhante significa que a inteligência está pronta a resolver o problema, ao passo que o verde que o acompanha indica a simpatia sentida para com aqueles que ele trata de salvar. Estas três formas de pensamento formam um grupo muito surpreendente e instrutivo. Uma noite de estreia. A lâmina 31 representa também uma interessante forma de pensamento, talvez a única em sua classe, pois expressa o estado mental de um ator enquanto aguarda o momento de apresentar-se em palco, numa noite de estreia. A larga faixa que ocupa o centro da figura é limpa e denota uma bem fundada confiança em si mesmo, baseada na recordação de êxitos anteriores, e a esperança quase certa de um novo triunfo. Contudo, apesar da confiança, vemos nesta forma de pensamento uma boa e inevitável dose de incerteza, referente à acolhida que a nova obra merecerá do público exigente. A confiança e a ambição se encontram, pois, contrabalançadas pela dúvida e pelo medo, o cinzento lívido está em maior quantidade do que o alaranjado, e a forma de pensamento toda oscila como uma bandeira agitada pelo vento. Nota-se que a faixa alaranjada é bem clara e precisa, ao passo que a cor cinzenta é muito mais vaga. Os jogadores. As formas representadas na lâmina 32 foram observadas no mesmo momento de sua criação, num dos salões de jogo em Monte Cario. Ambos representam uma das mais baixas paixões humanas, não sendo possível escolher entre as duas, pois uma foi produzida por um jogador que ganhou e a outra pelo que perdeu. A forma que ocupa a parte inferior da lâmina, parece-se muito a um olho lúgubre cintilante, deve-se tratar de uma simples coincidência, que se explica perfeitamente quando analisamos esta forma de pensamento e as diferentes partes que a constituem, assim como as suas cores. A base desta forma é uma nuvem irregular, que indica uma profunda depressão, poderosamente marcada com a triste cor cinzento-parda do egoísmo e a tintura lívida do medo. No centro encontramos um anel de cor escarlate claramente marcado, que demonstra a cólera que sente o jogador contra sua sorte, que lhe é adversa, e por último, o tão característico círculo negro que ocupa o centro, expressa o ódio que sente o homem arruinado contra os que lhe ganharam o dinheiro.
O ser que é capaz de projetar semelhante forma de pensamento, sem dúvida se acha no mais sério e iminente dos perigos, pois se debate já no fundo do abismo do desespero. Sendo jogador, não há neste homem princípios capazes de sustê-lo, assim, ele pode ser impulsionado ao suicídio, refúgio imaginário, pois ao despertar no plano astral verificará que apenas trocou seu triste estado por outro ainda mais triste, consequência lógica de todo suicídio. Sua ação cheia de covardia o afasta da paz e felicidade que geralmente acompanham a morte. A forma representada na parte superior é talvez mais perniciosa em seus efeitos, pois demonstra o estado de ânimo do jogador afortunado que devora com os olhos o seu mal adquirido ganho. Seu contorno perfeitamente definido evidencia a resolução do jogador de continuar em seu mau caminho. A larga faixa alaranjada do centro indica claramente que quando este jogador perde, ele responsabiliza a inconstância da sorte, e quando ganha, atribui o êxito à sua habilidade. É provável que tenha inventado algum sistema em que baseie sua confiança e no qual se fie por inteiro, mas fixemo-nos nas franjas sombrias do egoísmo que se acham à direita e à esquerda. Mais ainda as extremidades pontiagudas e torcidas desta forma de pensamento nos indicam claramente o desejo vulgar de ganho. Num acidente de rua. A lâmina 33 é deveras interessante, pois nos mostra as diversas formas que o mesmo sentimento pode tomar em diferentes pessoas. Estas duas manifestações emotivas, bem evidentes, foram vistas na mesma ocasião entre os espectadores de um acidente ocorrido na rua. Uma pessoa havia caído e fora ligeiramente atropelada por um coche. Os que criaram as duas formas de pensamento da lâmina 33 nutriam o mais afetuoso interesse para com a vítima e sentiam profunda compaixão por seus sofrimentos. Por conseguinte, as formas de pensamento tinham as mesmas cores, embora diferissem os seus contornos. O espectador sobre o qual flutuava a vaga esfera de cor, pensou, pobre infeliz. Que desgraça, ao passo que o que deu origem ao disco com linhas nitidamente definidas achava-se pronto para correr em busca de auxílio, interessado em encontrar meios de poder prestar seus serviços ao acidentado. O primeiro é um sonhador dotado de exaltada sensibilidade, e o outro é um homem de ação. No enterro. Na lâmina 34 temos um exemplo muito surpreendente da vantagem que oferece o conhecimento da verdade, e da mudança fundamental produzida no estado de ânimo de um homem pela clara compreensão das grandes leis da natureza sob as quais vivemos. Estas formas de pensamento não se parecem nem em forma nem em cor, e representam também sentimentos muito diferentes, foram analisadas no mesmo momento e indicam duas maneiras de considerar o mesmo acontecimento. Foram observadas no enterro e manifestam os sentimentos que a contemplação da morte evocou em dois enlutados. Os dois criadores destes pensamentos sentiam o mesmo afeto pelo morto, mas enquanto não estava sumido na mais profunda ignorância de tudo, que se relacione com a vida do além, o que infelizmente é tão frequente em nossos tempos, o outro tinha a vantagem inestimável das luzes projetadas pela teosofia. No pensamento do primeiro não distinguimos nada mais que uma depressão profunda, só vemos ali medo e egoísmo. O fato de ver tão perto a morte evocou em sua alma a certeza de que ele também morrerá um dia, e esta ameaça o aterroriza, embora não saiba exatamente o que seja a morte. As nuvens em meio das quais se manifestam os seus sentimentos são muito vagas e nos revelam a sua ignorância. As únicas sensações bem definidas são o desespero e o sentimento de quanto perdeu pessoalmente, isto nos demonstram as franjas de cor cinzento parda e cinzento chumbo. O curioso gancho para baixo que, neste caso, desce ao túmulo e envolve o esquife, é a expressão de um sentimento cheio de egoísmo, que desejaria restituir ao defunto a vida física. Deixando esta melancólica imagem, é animador contemplar o esplêndido efeito produzido nas mesmas circunstâncias pela alma de um homem que compreende o que se passa no caso. É necessário observar que entre os dois não existe uma só emoção em comum. No primeiro tudo foi abatimento e horror, e no segundo só vemos a expressão dos mais formosos e elevados sentimentos.
Na base da segunda forma de pensamento, notamos a expressão de uma profunda simpatia. O verde mais claro indica apreciação do sofrimento dos enlutados e condolência para com eles, enquanto que a faixa do verde carregado mostra a atitude do pensador para com os mortos. A cor de rosa intensa é sinal do carinho que ele sentia tanto pelos mortos como pelos vivos. A parte superior do cone e as estrelas justificam os sentimentos despertados no pensador, por suas reflexões sobre a morte. O azul indica a devoção que o anima, o violeta, a possibilidade de se elevar para um ideal sublime, e a ele responder. Por fim, as estrelas de ouro são o testemunho das aspirações espirituais suscitadas pela contemplação da morte. A faixa amarela clara que se observa no centro da forma de pensamento, é muito significativa, pois indica que a atitude interior deste homem tem base numa verdadeira compreensão intelectual da situação, e isto se manifesta na disposição ordenada das cores e na precisão que as separa. Comparando as duas figuras da lâmina 34, compreende-se claramente a importância dos ensinamentos teosóficos. O conhecimento que proporcionam faz desaparecer para sempre o medo da morte e nos ensinam o melhor viver, pois compreendemos, graças à sua irradiante luz, o objetivo da vida, e sentimos que a morte é um incidente muito natural, que forma parte de nossa evolução. Todas as nações cristãs deviam estar ao corrente deste fato tão importante, mas infelizmente não é assim, e tanto acerca deste ponto como de outros a teosofia tem a missão de levar a sua mensagem ao Ocidente. Ela diz que além da tumba não há abismos escuros e impenetráveis, mas, ao contrário, há um mundo de luz e de vida, que um dia conheceremos de uma maneira tão evidente quanto agora conhecemos o mundo físico onde vivemos no presente. Nós mesmos criamos esse abismo e esse horror, como crianças que se comprazem em espantar-se com a narração de histórias terroríficas. Aprofundemos o problema, e todas estas trevas imaginárias se dissiparão. Acerca deste ponto, arcamos com o peso de uma incômoda herança. De nossos pais nos vieram o medo e o horror a tudo, quanto se relacione com a morte, acostumamo-nos a isso e não atinamos com o absurdo e a monstruosidade deste séquito de prejuízos. A este respeito os antigos foram mais sábios do que nós, eles não associavam toda esta horrível fantasmagoria com a morte do corpo, em parte porque faziam desaparecer o cadáver num método mais racional do que o nosso método que não só beneficiava tanto os mortos como os vivos, mas também estava livre de todas as tétricas sugestões relacionadas com a lenta decomposição. No passado se sabia muito melhor o que é a morte, e por esta razão se chorava menos a desaparição dos entes amados. Ao encontrar um amigo. A lâmina 35 nos mostra o exemplo de uma bela forma de pensamento claramente definida e de uma perfeita expressão, cujas cores se distinguem bem umas das outras. Esta figura representa o que sente um homem no momento de receber um amigo depois de uma longa ausência. A parte convexa desta meia-lua é a mais próxima ao pensador, e as duas pontas se dirigem como dois braços ao amigo que chega. A cor rosa expressa naturalmente o afeto, a verde clara, uma profunda simpatia, e a amarela, o prazer da mente com que o autor da forma de pensamento se prepara para recordar com seu amigo fatos do passado. A apreciação de um quadro. Na lâmina 36 temos uma forma de pensamento bastante complexa, oriunda dos sentimentos despertados pelo estudo de um quadro que representa um assunto religioso. A cor amarela é sinal da admiração experimentada pela habilidade profissional do artista, enquanto que as outras cores expressam as emoções de diversas ordens evocadas no espectador no momento em que contempla uma notável obra de arte. O verde mostra sua simpatia pelo personagem central do quadro, a devoção não apenas se manifesta na larga faixa azul, mas também em todo o esboço de um desenho, ao passo que o violeta é indício de que o quadro elevou o pensamento do seu observador à contemplação de um alto ideal, e o tornou, pelo menos naquele momento, capaz de responder a esse ideal. Aqui temos a primeira amostra de uma classe muito interessante de forma de pensamento, das quais encontraremos numerosos exemplos adiante. São as formas cuja cor principal brilha através de uma rede de tonalidade diferente. Observar-se-á que do violeta que ocupa o centro desta figura brotam muitas correntes ondulantes que, qual arroios, fluem sobre uma superfície dourada.
Evidentemente, isto prova que as aspirações mais nobres não são de maneira alguma vagas, porém derivam, principalmente, de uma percepção intelectual da situação e de uma clara compreensão do método de levá-las à prática. 9 Formas de pensamento observadas em pessoas meditando simpatia e amor por todos os seres. Até aqui nos temos ocupado das formas de pensamento provenientes de emoções diversas ou influências externas. Agora vamos estudar algumas formas originadas por pensamentos subjetivos, isto é, criações da meditação por um esforço consciente do pensador, visando realizar uma ideia definida ou alcançar um estado espiritual. Os pensamentos deste tipo são sempre bem definidos, pois o homem que segue este método aprende a pensar com clareza e precisão. A beleza e regularidade das formas assim criadas dependem do grau de desenvolvimento do poder mental. No caso que apreciamos, vemos no pensador a resolução de amar todos os que o rodeiam, e temos diante de nós toda uma série de linhas harmônicas do verde luminoso que corresponde à simpatia, destacando-se sobre o fundo rosa brilhante do amor, lâmina 37. Estas linhas são suficientemente largas e separadas para poder ser facilmente reproduzidas num desenho. Em muitas formas de pensamento do tipo mais elevado desta série, as linhas são tão finas e tão unidas, que seria totalmente impossível representá-las como realmente são. Os contornos desta forma assemelham-se aos de uma folha de árvore, mas o seu talhe e a curva de suas linhas sugerem mais uma espécie de concha, de sorte que este é um outro exemplo da analogia com as formas observadas na natureza física, que assinalamos ao comentar a lâmina 16. Aspiração para envolver toda a humanidade. Na lâmina 38 temos um exemplo mais ampliado do mesmo tipo. Esta forma mental foi criada durante a meditação, por uma pessoa que concentrou toda a sua força de vontade no ardente desejo de envolver todo o gênero humano e atraí-lo para o elevado ideal que transparecia tão claro a seus olhos. Por isto a forma produzida parece emanar de seu Criador, e cruzar-se depois para voltar ao seu ponto de partida. Por esta razão, o maravilhoso desenho que reproduzimos é de cor violeta mais vivida, e esta esplêndida forma resplandece com um brilho dourado que infelizmente é impossível reproduzir. O fato é que todas estas linhas que parecem tão encruzadas, não são em realidade mais que uma só linha que desenha a forma de pensamento com uma precisão perfeita e uma maravilhosa exatidão. Dificilmente poderia a mão humana reproduzir um desenho tal, e seria de todo impossível obter o seu efeito com as nossas cores. Se experimentássemos traçar sobre um fundo amarelo linhas muito finas de cor violeta, não obteríamos mais que um efeito cinzento. Mas o que não pode ser feito à mão, pode sê-lo algumas vezes com uma máquina mais hábil e mais delicada. Foi desta maneira que conseguimos o desenho que reproduzimos e que quase estampa também o efeito da cor, bem como a maravilhosa perfeição da linha e das curvas. Amor e simpatia emitidos em 6 direções. A forma representada na lâmina 39 é o resultado de outro esforço para emitir amor e simpatia em todas as direções, um esforço quase precisamente similar ao que originou a lâmina 37, embora o efeito pareça ser tão diferente. As razões desta disparidade, assim como o curioso aspecto da forma criada nesta circunstância, ensinam de maneira muito interessante o desenvolvimento da forma de pensamento de que se trata. No caso em apreço, ver-se-á que o pensador pôs em atividade um intenso sentimento de devoção, e que, além disso, fez um grande esforço intelectual para obter a realização de seu propósito, como demonstra o amarelo e o azul. Este pensamento principiou sob forma circular, e sua ideia dominante era de que o verde da simpatia se salientasse e difundisse em todas as direções, por assim dizer, e que o amor fosse o centro e coração do pensamento, e comandasse suas energias expedidas. Mas o autor desta forma lera obras hindus, que lhe influenciaram muito a maneira de pensar. Os estudantes da literatura oriental sabem muito bem que o hindu não fala apenas de 4 direções, como usamos nós, norte, sul, este e oeste, e sim, de 6, pois acrescenta o zenit e o nadir.
Acreditava o nosso amigo, segundo o que lera, que deveria projetar nas 6 direções o seu amor e simpatia, não compreendia com exatidão o que verdadeiramente eram as 6 direções, e projetava as ondas de seu afeto para 6 pontos equidistantes de seu centro. A energia de seus pensamentos modificou o traçado que havia construído, e assim, em lugar de ter o círculo como uma seção de sua forma de pensamento, temos este curioso hexágono com os seus lados encurvados para dentro, gravura 39. Assim, pois, vemos com que fidelidade cada forma de pensamento registra o exato processo de sua construção, gravando de maneira indelével até os erros de sua construção. Uma concepção intelectual da ordem cósmica. Na figura 40 constatamos o resultado de uma tentativa para a realização de uma concepção intelectual da ordem cósmica. O pensador era evidentemente um teósofo, e ver-se aqui, pensando na ação do espírito sobre a matéria, ele segue instintivamente a mesma linha de simbolismo pintado no bem conhecido selo da Sociedade Teosófica. Aqui vemos um triângulo com o vértice para cima, significando o triplo aspecto do espírito, entrelaçado com o triângulo de vértice para baixo, o qual indica a matéria com as suas 3 qualidades intrínsecas. Geralmente o triângulo superior é branco ou dourado, e o inferior de uma cor mais escura, azul ou preta, mas é mister notar que neste caso o pensador está tão preocupado com a sua tentativa intelectual, que só aparece o amarelo. Não há lugar nem para as emoções que nascem da devoção, assombro ou admiração, a ideia que ele deseja realizar ocupa toda a sua mente, até a eclosão de tudo mais. Todavia, a nitidez dos contornos em contraste com o fundo de seus raios, mostra haver ele conseguido um elevado grau de sucesso. O Logos manifestado no homem. Agora chegamos a uma série de pensamentos dos mais elevados que a mente humana pode formar ao meditar na fonte divina de seu ser. Quando o homem, em reverente contemplação, procura alçar seu pensamento ao Logos de nosso sistema solar, naturalmente não faz nenhum esforço para imaginar aquele augusto ser, nem pensa ele como possuindo qualquer forma que possamos compreender. Não obstante, tais pensamentos criam formas por si mesmos no plano mental, e será interessante examinarmos essas formas. Em nossa ilustração da lâmina 41, temos um pensamento acerca do Logos manifestado no homem, com a aspiração devocional de que possa ele assim se manifestar através do autor da forma pensamento. É este sentimento devocional que dá à estrela de 5 pontas a cor azul pálida, e mesmo a forma desta estrela é muito significativa, pois desde longos anos tem sido símbolo de Deus manifestado no homem. Talvez o autor do pensamento fosse franco-maçom, e seu conhecimento do simbolismo maçônico tenha concorrido para a modelação da estrela. Observar-se-á que os raios que a circundam saem de uma nuvem resplandecente, o que denota uma plena compreensão a respeito da glória infinita de Deus, mas também um esforço intelectual intenso, unido à devoção. O Logos penetrando tudo. As 3 lâminas seguintes tratam de representar uma forma de pensamento de tipo muito elevado, o esforço para tentar imaginar o Logos penetrando toda a natureza. Mesmo aqui, como na lâmina 38, é impossível conseguir uma forma de pensamento semelhável, e recorremos à imaginação de nossos leitores para que com boa vontade supram tal deficiência, tanto em nosso desenho como na maneira como foi reproduzido. É preciso imaginarmos a esfera dourada da lâmina 42 como no interior de outra esfera formada de linhas de cor azul pálida, como representa a lâmina 44. E justapondo no plano físico essas 2 cores, não se consegue reproduzir senão uma mescla informe de cor verde, que não corresponde de modo algum ao caráter da forma de pensamento que se deseja reproduzir. Só a máquina de que antes falamos pôde reproduzir a graça e a delicadeza de linhas do desenho. Como no caso precedente, uma só linha reproduz o traçado maravilhoso da lâmina 44, e a cruz luminosa formada pela quádrupla radiação das linhas do desenho, devido ao fato de não serem as curvas realmente concêntricas, embora assim pareçam. Uma outra concepção do mesmo pensamento. A lâmina 45 representa uma forma de pensamento de outra pessoa, que de igual maneira imagina o Logos penetrando todas as coisas.
voltamos a encontrar a mesma extraordinária complexidade de linhas azuis de uma finura notável, e precisamos ainda recorrer à nossa imaginação para inserir a esfera dourada da lâmina 42, de modo a fazer brilhar os seus raios através de todos os pontos do desenho. Como na lâmina 44, admiramos nesta reprodução uma tintura comparável à das velhas armaduras damasquinas, ou a seda ondeada conhecida entre os franceses por Moire-Antique. Quando esta forma é desenhada pelo pêndulo, não há reprodução do desenho, mas, antes, dedução lógica do cruzamento destas linhas microscópicas. É evidente que o pensador que criou a forma de pensamento representada na lâmina 44 tinha uma ideia precisa da unidade do logos, enquanto que o autor da representada na lâmina 45 tinha, sobretudo, a ideia dos centros sucessivos através dos quais se manifesta a vida divina, centros cuja maior parte é representada pela forma de pensamento de que tratamos. A tripla manifestação do logos. No momento em que a forma de pensamento representada na lâmina 46 foi criada, seu autor tratava de imaginar o logos em sua tripla manifestação. O espaço vazio no meio do desenho era um jorro deslumbrante, de cor amarela, imagem clara do primeiro aspecto, o segundo era simbolizado pelo largo anel de linhas entrecruzadas que rodeiam o centro, o terceiro, pela faixa mais estreita do exterior da figura, que parece de uma contextura menos compacta. Todo o conjunto deveria ter como fundo a luz dourada de que já falamos, brilhando através das linhas violetas do traçado. A sétupla manifestação do Logos. Dizem-nos as tradições de cada religião que o Logos, Deus, se manifesta através de 7 canais, a miúde considerados como os logos menores ou grandes espíritos planetários. No esquema cristão aparecem como os 7 arcanjos ou os 7 espíritos do trono de Deus. A lâmina 47 reproduz uma forma de pensamento criada numa meditação acerca desta manifestação. No centro temos a luz brilhante de que já falamos, iluminando, com menos esplendor do que na figura anterior, tudo quanto o rodeia. A linha do desenho é azul e forma como que uma série de 7 pétalas que se juntam no centro. À medida que o pensamento se concretiza e define, estas belas asas tomam cada vez mais cor violeta, assemelhando-se em seu aspecto a uma flor, e acabando por formar um conjunto um pouco difuso, porém do mais encantador efeito. Este desenho nos mostra de maneira muito sugestiva a formação e desenvolvimento destas formas quando a matéria é muito sutil. Aspiração intelectual. A forma de pensamento representada na lâmina 43 se parece um pouco com a da gravura 15. Mas por bela que seja a primeira, a segunda é em realidade a de um pensamento muito superior e mais grandioso, o que implica um desenvolvimento muito maior da parte do seu produtor. A bem definida forma da lâmina 43 de uma cor violeta pálida, é sinal de uma tendência constante para o mais elevado ideal, e é vigorizada por um notável desenvolvimento da mais alta inteligência. O ser que pode pensar desta maneira, entrou já na senda da santidade, e sabe, portanto, servir-se do poder do pensamento com notável vigor. Observe-se que nos dois casos, gravuras 43 e 15, há uma parte considerável de luz branca, o que demonstra grande poder espiritual. É evidente que o estudo destas formas de pensamento seria mais sugestiva das lições de coisas, pois que por este meio poderíamos ver simultaneamente o que nos convém evitar e o que precisamos cultivar em nós mesmos. Então aprenderíamos a reconhecer de que maneira a posse da poderosa força do pensamento nos cria sérias responsabilidades. Como dissemos no princípio, não há dúvida de que é uma grande verdade que os pensamentos são entidades, poderosas entidades, cabe-nos recordar-nos de que as criamos incessantemente, tanto de dia como de noite. Vede quão grande é a felicidade que nos proporciona este conhecimento, e quão gloriosamente podemos utilizá-lo ao sabermos de alguém imerso em tristeza ou sofrimento. Com muita frequência, as circunstâncias exteriores não nos permitem prestar aos demais o auxílio que lhes desejaríamos, mas não existe caso algum em que o pensamento não possa desempenhar-se de sua incumbência e produzir um efeito bem determinado. A miúde pode suceder que de momento esteja o nosso amigo muito profundamente submerso na dor, ou quiçá demasiado excitado para poder receber e aceitar os consolos exteriores.
Mas logo se apresentará à nossa forma de pensamento uma ocasião propícia para chegar até ele e cumprir a sua missão, então, seguramente, nossa simpatia produzirá o resultado desejado. Em verdade, é imensa responsabilidade inerente ao uso de um poder tão grande como o do pensamento, mas não devemos retroceder por isso ante nosso dever. Infelizmente, é certo que muitos homens empregam inconscientemente o poder do pensamento, e demasiado a miúde para o mal. Esta é uma razão a mais para aqueles dentre nós que começam a compreender a suma importância que o pensamento tem na vida, e usá-lo conscientemente para o bem. Acerca disto, uma norma infalível: jamais abusaremos do poder do pensamento, se o empregarmos sempre em harmonia com o grande movimento evolutivo, em auxílio de nossos semelhantes. 10 pensamentos de auxílio. As lâminas 48 a 54 representam os resultados obtidos por uma tentativa persistente, feita por um companheiro nosso, para enviar pensamentos de auxílio a um amigo, diariamente a uma hora determinada, proporcionando-nos estes desenhos. Essas experiências foram feitas num espaço de tempo certo. Algumas das formas de que se trata foram vistas pelo seu criador, mas todo o conjunto, sem exceção, foi percebido pela pessoa que as recebia. No mesmo instante, um rápido desenho era feito e remetido pelo correio seguinte ao criador destas formas, o qual nos transmitiu gentilmente as seguintes notas: nestes pensamentos as formas azuis representam o elemento mais espiritual do pensamento. As formas amarelas acompanhavam o esforço para comunicar vigor intelectual, ou energia mental e coragem. A cor rosa aparecia quando ao pensamento se aliava uma efetiva simpatia. Se o emissor pudesse formular seu pensamento deliberadamente na hora designada, o receptor B poderia ver uma grande forma clara como nas lâminas 48, 49 e 54. Esta última persistiu por alguns minutos, difundindo sem interrupção sua luminosa e dourada mensagem sobre B. Se por acaso se via obrigado a levar a cabo esta experiência em mais condições, andando, por exemplo, podia ver suas formas de pensamento se dividirem em globos menores ou em sombras como nas lâminas 50, 51 e 52, e B. Em suas anotações, referia vê-las recebido também todas truncadas. Poderiam citar-se exemplos numerosos de tais concordâncias. Por exemplo, um dia foi distraído em sua tentativa de enviar um pensamento de cor azul e rosa, por medo que a cor rosa não fosse absolutamente exata como tom. B comprovou o aparecimento de um globo perfeitamente claro, tal como o da lâmina 54, substituído em seguida por toda uma projeção de pequenas formas triangulares de uma cor verde luminosa, como na lâmina 53. Alguns destes desenhos não podem dar uma ideia completa da variedade das formas que foram vistas e que se assemelhavam a flores e figuras geométricas. Nenhum pincel, nenhum lápis pode reproduzir a radiante beleza de suas vividas cores. 11 formas mentais criadas pela música. Antes de encerrar este pequeno tratado, talvez seja interessante dar aos nossos leitores alguns exemplos de outro tipo de formas mentais desconhecidas daqueles que apenas possuem os sentidos físicos como órgãos de informação. Muitas pessoas têm observado que o som está sempre associado à cor, que quando, por exemplo, se vibra uma nota musical, aqueles cujos sentidos mais delicados estão já algo desenvolvidos, podem ver um relâmpago da cor correspondente. Geralmente não se tem reconhecido que o som produz formas, assim como também cores. Além disso, cada peça de música executada deixa atrás de si uma impressão desta natureza, que persiste durante certo tempo e pode ser vista por aqueles que têm este poder. Uma forma desta espécie não é, talvez, na verdadeira acepção da palavra, uma forma de pensamento, a menos que esteja, como poderia suceder, o resultado do pensamento do compositor, expresso por meio de quem a executa e pelo instrumento de que se vale. Estas formas são surpreendentes e sua variedade é naturalmente infinita. Cada classe de música tem seu tipo especial de forma, e o estilo do autor se revela com pasmosa clareza nas formas que a sua música constrói, tal qual se manifesta o caráter de um homem em sua escrita. Outras possibilidades de variação são introduzidas pela espécie do instrumento em que se executa a música, e também pelos méritos do executor.
A mesma peça musical, se exatamente executada, construirá sempre a mesma forma, mas esta forma será muito maior quando a peça musical for executada pelo órgão de uma igreja ou por uma banda militar, e não alcançaria as mesmas dimensões se a mesma peça fosse tocada num piano. Não somente notaríamos mudada a dimensão, mas também a forma. Isto pode comprovar-se, por exemplo, num trecho de música tocada primeiramente num violino e depois numa flauta. A perfeição da execução é igualmente causa de diferença, e esta é enorme entre a radiante beleza da forma, construída pelo trabalho de verdadeiro artista, perfeita como expressão e como execução, e a forma relativamente triste e confusa produzida pelo esforço defeituoso e mecânico de um executante inábil. Cada falta de exatidão na execução se reproduz na forma, para dar ao clarividente a medida exata do talento aplicado, do mesmo modo que pode ser percebida, durante a execução, por um auditório atento. Evidentemente, poderiam encher